Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre validade do visto E2 e tempo de permanência nos Estados Unidos. Nós já vimos que o visto E2 ele pode ser renovado indefinidamente enquanto a empresa atender aos critérios de renovação. Em relação à validade do visto, isso vai depender muito da nacionalidade do aplicante, pois cada país tem um tratado específico com os Estados Unidos. Países como Alemanha, Itália, Espanha, o prazo de validade do visto E2 é de até 5 anos, com múltiplas entradas nos Estados Unidos durante esse período. Eu digo de até 5 anos porque, eventualmente, o oficial de imigração, ele pode ser que, ao analisar o caso, coloque uma validade do visto menor do que essa, caso, eventualmente, ele queira validar alguma coisa em relação ao investimento quando o aplicante for renovar o visto. Então, pode ser que ele coloque a validade por 1, 2 anos, para que daí o aplicante retorne depois desse tempo e mostre se o que ele cumpriu do plano de negócio, se eventualmente contratou os funcionários, etc., para que daí sim ele possa renovar por mais 5 anos. Então, de uma maneira geral, esse prazo é o período máximo de validade que se é dado. Há países também, mas isso é a minoria deles, cujo o prazo de validade é muito curto, como o Egito, que é de apenas 3 meses, possibilitando apenas uma entrada nos Estados Unidos durante esse período. Mas aí é que entra um pouco a questão do tempo de permanência que se pode ficar no país. Independente da nacionalidade, o portador do E2, ao entrar nos Estados Unidos, na maioria dos casos, ele vai ganhar uma autorização para poder ficar por até 2 anos. Mesmo que o prazo de validade do visto se expire dentro desses 2 anos, ou que ele entre e falte um dia para acabar a validade até do visto E2, ele a princípio vai poder permanecer por até 2 anos. Uma analogia é, por exemplo, quando o brasileiro, que tem um visto válido normalmente por 10 anos de turismo, ele entra nos Estados Unidos e o oficial, o Border Patrol, ele carimba uma autorização no passaporte para que a pessoa fique por até 6 meses. Então, independentemente da nacionalidade, a pessoa, ao entrar, nesses 2 anos, em até 2 anos, caso o visto dela permita, ela pode sair dos Estados Unidos e retornar depois, ganhando então autorização para ficar mais 2 anos. É também possível que, caso a pessoa não saia do país antes desse prazo de 2 anos, que ela peça uma extensão do seu status de E2. Mas apenas lembrando que, caso ela saia do país e o visto não esteja mais válido, ela precisará ir até o consulado para aplicar novamente para o E2, para aí então poder retornar para os Estados Unidos. Esse assunto ele pode causar um pouco de confusão e principalmente para aquelas pessoas cuja nacionalidade não permite que se tenha um visto válido por vários anos, é mais importante ainda consultar um advogado de imigração para entender exatamente como deverá proceder em relação à validade do visto, ao tempo de permanência nos Estados Unidos, quando aplicar para um outro visto, depois poder voltar. Mas, de uma maneira geral, na maioria dos casos, principalmente para brasileiros com dupla cidadania, normalmente se recebe a validade por 5 anos, com múltiplas entradas nos Estados Unidos. Então, em 2 anos, a pessoa acaba voltando também para o Brasil ou acaba saindo também dos Estados Unidos para viajar, retorna, recebe mais 2 anos e em menos de 5 anos, daí também a empresa já indo bem, já se agenda no consulado no Brasil para se renovar o visto por mais 5 anos e assim indefinidamente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aqui abaixo também eu deixarei um link para que vocês possam ver por país qual que é o tempo máximo que se pode ter de validade do visto E2 e também se é possível entrar múltiplas vezes ou não no período dessa validade, ok? Então, deixem seus comentários aqui abaixo, caso tenham gostado do vídeo, deixem um like e nos vemos em breve. Um grande abraço!